Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e estamos muito felizes com o seu apoio, com os seus comentários, com sua audiência. Continue orando por este trabalho, continue orando pela Escola Bíblica Dominical. A oração é o sustentáculo de nossa fé. Cremos que a mensagem que aqui é ensinada semanalmente tem contribuído para que a sua escola dominical seja muito mais rica e mais completa. Que o Senhor possa abençoar e retribuir tudo aquilo que tem feito ao nosso favor. E nós estamos muito felizes em darmos continuidade à obra do Mestre. Bem-vindo e bem-vinda, está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade é o título da lição de número 11. O nosso texto áureo diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A verdade prática nos diz que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O nosso objetivo geral, mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma lição que, como você pode verificar aí no seu texto em sala, no texto bíblico em classe, está alicerçada, baseada em Efésios capítulo 4, do verso 1 em diante. Efésios capítulo 4 é interessante porque ele marca o primeiro capítulo de uma espécie de virada na carta do apóstolo Paulo. Quando você pega a epístola aos Efésios, é interessante que você consegue claramente ver esta epístola dividida em duas grandes partes, ou duas grandes temáticas. Se você pegar a epístola, eu estou dizendo isto a título de introdução, vamos perceber que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Efésios, esses três capítulos, eles têm uma parte mais doutrinária, não é? A impressão que nós temos, na verdade não é impressão, é uma realidade, é uma constatação, é que este capítulo está mais focado na parte doutrinária, naquela parte que abrange a questão da conduta nossa diante da vontade de Deus. Por outro lado, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, que formam aí a terça e última parte, a última metade deste capítulo, deste livro, na verdade, desta epístola, está mais relacionado ao nosso dever, ou seja, está mais ligado com aquilo que nós chamamos de conduta, tá? Vou até puxar aqui, ó, vou apagar a nossa margem aqui e puxar uma setinha para cá. Está mais associado à conduta do crente, ou seja, o nosso dever para com Deus. Essa divisão doutrinária, essa divisão de estrutura nas epístolas paulinas não é exclusiva de Efésios. Os irmãos vão perceber que isso meio que é um modus operandi do apóstolo Paulo, tá? Ele sempre faz isso bastante nas suas epístolas, fazer divisões onde ele mostra a realidade da doutrina, dos dogmas, da fé cristã, e ao mesmo tempo ele faz um contraponto dizendo quais são as nossas responsabilidades, os nossos deveres, a nossa conduta face à doutrina que nos é apresentada por Deus através do seu santo apóstolo, tá bom? Então, essa divisão aqui marca
muito bem como a revista também está organizada, tá? Como a nossa revista também foi dividida pelo nosso comentarista. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4. O capítulo 4, os irmãos vão perceber que a temática do capítulo 4 ainda é a unidade, tá? Eu até gosto de falar que Efésios é a carta da unidade. Porque por mais que o apóstolo Paulo, ele enfatize, ele bata na tecla de outras partes da questão da igreja, há uma ênfase real na questão de sermos um. Tanto é que os irmãos vão se lembrar que não sei quantas vezes falamos nas últimas 10 lições sobre a questão da unidade horizontal, que é a questão de Deus unir gentios e judeus, e da unidade vertical, que é unir toda a raça humana em Cristo. Então, unidade ainda é a palavra-chave. Só que desta vez, o apóstolo, ele vai parar de falar um pouco sobre a doutrina da unidade, porque ele fez isso no capítulo 3 de forma extensiva, e após fazer uma oração pela igreja, como que encerrando uma pregação, né? Como se encerrando uma pregação para começar outra, ele faz uma oração que nós estudamos na lição passada, em que ele intercede para que haja esclarecimento e que a igreja, né, conheça o poder que há no nome de Deus e na glória e nas suas bênçãos. Você percebe que ele agora vai falar o seguinte: olha, mas para ter unidade na igreja, é preciso que vocês tenham certas atitudes. Ele vai elencar pelo menos 7 atitudes a partir de agora, tá? 7 atitudes que todo cristão deve ter para manter a coesão e a coerência, que são 2 palavrinhas importantes da igreja. Ou seja, para manter a uniformidade e a unidade da igreja. E dessas 7 características que o cristão precisa ter, né? Nós vamos focar em 3: a mansidão, a paciência e a longanimidade. Aliás, a humildade, a mansidão e a longanimidade, falando aí na ordem que nos é apresentado por nossa revista. Agora, é muito importante deixar bem claro que a unidade que a Bíblia fala não está se referindo, por exemplo, à unidade de todo mundo está congregando em uma única igreja. Muitas vezes os católicos, por exemplo, nos acusam de termos quebrado a união da igreja. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A união citada em Efésios não se refere a uma placa de identificação de uma igreja, tá? A união que Paulo está falando aqui no capítulo 2, capítulo 3, e ele completa com o capítulo 4, é a união do corpo de Cristo, ou seja, a chamada igreja invisível, tá? Que é a igreja composta pelos santos que neste momento estão lutando para chegar até o céu. E como eu disse na aula passada, esta mesma igreja que hoje é militante será também chamada de igreja triunfante quando o nosso ministério aqui na terra terminar. Muito bem, e então, feito essa análise da introdução, o primeiro capítulo, o primeiro tópico da nossa revista, o primeiro tópico, ele aborda justamente a primeira coisa ou a primeira característica que é preciso ter. Eu vou resumir, tá? Eu vou resumir o título, que é a humildade, tá bom? Então, no nosso tópico 1, nós estamos falando de humildade. Muito bem, eu sempre gosto de olhar para uma palavra e buscar a origem dela. Muitas vezes a gente busca a origem no grego, a origem no hebraico, mas da palavra humildade eu gosto bastante da origem latina dela. A nossa língua, o português, é uma língua latina, proveniente de derivações do latim, e na etimologia desta palavra, ela vem de humilita, humilitia. E humilitia significa, olha que interessante, humilitia significa sem elevação. Em outras palavras, sem pedestal ou sem palco,
Olha que coisa interessante. Quando a gente olha para a palavra humilitas, né? Também tem humilitas, que é de onde a palavra humildade, você rapidamente entende porque Paulo fala sobre este critério como sendo o primeiro critério para mantermos a coesão da igreja. O que significa ser humilde? Nós poderíamos procurar várias definições, mas primeiro eu quero que você foque na expressão sem elevação, sem pedestal. Ou seja, a humildade é você não se autoprojetar, não colocar você num palco, não colocar você acima dos outros, não entender que você é melhor do que outros e isto é mérito seu. Isso é muito importante. Agora, essa definição de humildade, ela caminha muito próximo àquilo que cristãos e não cristãos creem que seja humildade. Mas no ponto de vista bíblico, humildade vai mais além. A humildade do ponto de vista bíblico é você colocar a vontade de Deus acima de qualquer vontade pessoal sua. É você colocar o plano de Deus acima de qualquer outra coisa. E detalhe, você coloca Deus em primeiro, as pessoas, o seu próximo em segundo e os seus desejos pessoais em terceiro lugar. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que uma pessoa humilde, biblicamente falando, pensa é: bom, as minhas atitudes, o meu eu, o meu ego, afrontam a vontade de Deus? Não. O meu ego afronta ao meu irmão? A minha atitude afronta ao meu próximo? Não. Aí sim você verifica que você realmente pode efetuar tal atitude. Portanto, isto é ser humilde. Significa, eu gosto bastante de pensar, então deixa eu colocar isso aqui para os irmãos. Então, uma definição bíblica, tá? Uma definição bíblica para humildade seria colocar a vontade de Deus acima das suas, depois do próximo, depois a do próximo e em seguida a sua pessoal. Em seguida a sua. Ok? Beleza? Então, eu não sei se a palavra vontade que seria ideal, mas colocar Cristo em primeiro lugar, o próximo em segundo. Eu até gosto mais dessa palavra, a vontade de Deus, claro, em primeiro lugar. O próximo, talvez o próximo seja melhor, né? O próximo aqui, ó. O próximo em segundo lugar e em seguida você em terceiro lugar, tá? Agora, uma outra coisa que eu gosto bastante de pensar em humildade, e eu deixo isso aí para os irmãos refletirem, é que humildade também é a capacidade do homem reconhecer as suas limitações, reconhecer o que ele é e o que ele tem, não é? Você dizer o seguinte: olha, eu entendo a minha posição e eu aceito a minha posição. Isso é o mais importante, entender que Deus deu um para 10, outros para 100, outros para 1000. E não existe soberba nisso, orgulho, né, de querer ser mais do que você realmente é, mais do que você foi chamado. Existem pessoas que querem ser pastores, querem ser cantores, querem ser pregadores, não pela vontade de Deus, né, porque está em primeiro lugar, mas para alimentar o seu ego. Querem dar autógrafos, querem ser famosos, querem ser influencers, baseado no seu próprio orgulho. Então, nesse sentido, é que nós entendemos que no ponto de vista bíblico, muitas pessoas, na ânsia de ser o que não são, querem pegar atalhos, né? Quantas histórias, com certeza, eu e você não conhecemos de obreiros que fracassaram fragorosamente porque quiseram alcançar um status ministerial
ou um papel ministerial que não lhe cabia, que não era aquilo que Deus havia planejado, preparado para ele. Ser humilde é você reconhecer que às vezes Deus te chamou para ser um presbítero mesmo, para ser um diácono, para ser um membro ativo na igreja, não é? E que isto é extremamente importante e que não há demérito nisso, tá? Assim como não há méritos acima dos outros em ser um pastor, tá? Então assim, eu quero que os irmãos entendam que ser humilde é entender o plano de Deus para a sua vida e aceitá-lo, porque tem gente que não aceita, tem gente que quer lutar com todas as forças para ser aquilo que não é. Você já sabe qual é o final disso. Numa linguagem muito popular, vão quebrar a cara, vão se entristecer. Quantos não até não perdem a salvação justamente por isso? Pedro, ele escreve assim, no capítulo 5, versículos 5 a 6, sua primeira carta. E vós, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. E todos vocês devem revestir-se com humildade para com o outro. Porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes dá graça. Né? Tiago também diz no capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 8 e 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Quer subir? Desça primeiro. Quer ser exaltado? Se humilhe. O que é se humilhar? É estar debaixo das potentes mãos do Altíssimo. Amém? Segundo tópico nosso, fala sobre a mansidão, tá? Mansidão, que é a nossa segunda atitude. É a segunda atitude que devemos ter para mantermos, né? Ajudarmos a contribuir para a questão da unidade da fé. Falamos da humildade, vamos para a mansidão. E sempre que a gente fala em mansidão, eu gosto de começar lembrando a você o que não é mansidão, porque muita gente faz uma salada mista com isso. Meus irmãos, mansidão não é você ser covarde, tá? Mansidão não é você querer ser amigo de todo mundo, beleza? Mansidão não é você abrir mãos de seus valores para ficar bem com as pessoas que estão à sua volta, porque tem gente que acha que mansidão é isso, é não provocar polêmica, é não se posicionar, é não ser forte nos seus argumentos, nas suas convicções pessoais e acreditam que, bom, eu estou aqui no meio de pessoas que pensam diferente de mim, então que eu sou uma pessoa mansa, para não criar problemas, para não criar dificuldades, eu vou abrir mão de discordar de algumas coisas, de alguns valores meus que eu tenho. Não, isso não é ser manso, tá? Ser manso não é ser fraco. Tem gente que acredita piamente que ser manso é ser fraco. E o mais importante, ser manso não é aquela pessoa que ela mantém uma aparente calma por fora, mas por dentro ela é um verdadeiro vulcão em erupção. Tem gente que acha que ser manso é você manter suas expressões emocionais externas sob controle. Eu acho que isso é importante. Isso não é verdade. Então, vamos pontuar o que seria a mansidão, que é uma coisa importante. E eu vou começar dizendo o seguinte para os irmãos. Se nós queremos saber de verdade o que é mansidão, precisamos entender que a mansidão, ela não é um atributo natural do homem. Eu sei que isso pode parecer muito estranho para os irmãos, mas eu quero de verdade colocar isso aqui, tá? Então olha só, vamos colocar assim, ó, mansidão não é um atributo, natural do homem, tá? Natural do homem. Ou seja, a mansidão que a Bíblia fala não é algo que o homem atinge por ser algo relativo à sua
natureza, mas de jeito nenhum, tá? Pode acreditar em relação a isso. Na realidade, irmãos, se você pegar a raiz grega desta palavra, você vai entender que mansidão, ela está muito associada a poder controlado, a você manter algo forte sob controle. É uma palavra que é muito usada para se referir a animais selvagens que são domesticados ou adestrados. A gente até fala, né? Nossa, como aquele cavalo é manso, como aquele touro é manso. Por quê? Porque você tem naquele animal uma força gigantesca, uma potência enorme, mas sobre controle. E na verdade, ser manso é isso. É você ter toda a sua natureza, ter toda a sua força, mas ainda assim ser submisso a Deus. E eu gosto bastante de dizer isso. Mansidão é ser submisso a Deus, tá? É ser submisso a Deus. Na verdade, quando você é uma pessoa mansa, a sua calma exterior reflete a sua calma interior. É por isso que ela anda de mãos dadas com a longanimidade, que é sinônimo de paciência, tá? Justamente por este motivo. Prova de que mansidão é ser submisso a Deus, mas não é ser fraco, é só lembrar de Moisés, irmãos. A Bíblia diz em Números que Moisés foi chamado de o homem mais manso, né? Um homem manso. E aí, nesse sentido, você pensa assim, mas Moisés... E você vai ver que Moisés foi um camarada que se posicionou várias e várias vezes, de forma dura. Não foi? Você tem exemplos claros, foi um grande legislador, exercia um enorme poder. Cristo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, né? Mas esse mesmo manso e humilde de coração foi aquele que entrou lá no templo, pegou uma correia, um cinto e expulsou os cambistas, os banqueiros que faziam do templo balcão de negócios. Então observe que ser manso também é ter convicção das suas vontades e da verdade de Deus. Então, vamos guardar esta palavra. Mansidão é, acima de tudo, ter todo o seu potencial, toda a sua força, toda a sua natureza submissa a Deus. E isto é muito importante para que a igreja continue unificada. Ou seja, continue uma ao lado da outra. Não é concordar com tudo. Quando nós somos mansos de coração, eu e você podemos discordar. Podemos ter nossas divergências, mas ainda assim, nós continuaremos sendo amigos e membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Quando você é humilde, você não gera inveja. Não gerando inveja, você não tem problema em conviver com o próximo, que é o que nós chamamos de mansidão. Lembre-se, a mansidão que a Bíblia fala não é possível de ser atingida sem Deus. E o nosso último tópico, o tópico 3, vai falar justamente sobre longanimidade. Eita, palavrinha difícil, né? E longanimidade é uma palavra difícil nos dois sentidos, né? Tanto no sentido longanimidade, né? Longanimidade. Palavrinha complicada, longanimidade. Esta palavra, ela no original eu gosto demais dela, né? Se você pegar o original hebraico dela, o original hebraico dessa palavra é erek. Muitas vezes ela vem acompanhada da palavra af. Erek af. E erek af, ao pé da letra, significa nariz longo. Ou nariz comprido.
E qual que é o que está por trás disso, né? Algumas traduções dizem fôlego comprido, fôlego longo. E é interessante porque esta palavra é usada na Bíblia como fôlego comprido, nariz comprido, está ligado, associado com fôlego longo, justamente para se opor à ira. Porque longanimidade é sinônimo de paciência. E paciência se opõe à ira. Olha só que interessante. E quando a pessoa fica irada, você já viu um touro bravo? As representações em desenhos animados, em filmes, de uma pessoa, de um touro nervoso, bravo. Primeira coisa que você percebe é que a respiração dele fica ofegante, fica uma respiração curta, não é verdade? Então, quando a Bíblia fala que erequiaf é nariz longo, fôlego comprido, ela está se referindo ao fato de que ela se opõe à ira, que produz fôlego curto, nervoso. E muitas vezes a palavra longanimidade é traduzida em tardio em irar-se. Agora veja bem, eu não disse que é nariz infinito, fôlego infinito. Eu disse que é comprido, longo, tá? Tardio em irar-se. Mas podemos e eventualmente iremos nos irar. Só que nós devemos evitar isso ao máximo. É por isso que há aquela expressão bíblica: ireis, mas não pequeis. Agora, nós não podemos ser pessoas também que se tornam pessoas iracundas por qualquer motivo. O famoso estupim curto. Tem gente, aliás, que gosta de dizer: eu sou sincero mesmo. O que eu tenho que falar, eu falo na cara. E muitas vezes confunde sinceridade com falta de educação, que são coisas diferentes. Confunde sinceridade com ira. E um detalhe importante, irmãos, é que a longanimidade, ela é uma bússola na escolha das melhores decisões. Eu gosto bastante de dizer isso aqui para os irmãos. Bússola para as decisões. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque se tem uma coisa que a gente faz de errado, é tomar decisões no momento de ira. Estamos muito propensos a errar neste momento. Provavelmente falaremos coisas ou criaremos situações que as pessoas não vão gostar, vão desaprovar. E é por isso que Provérbios capítulo 14, versículo 29, e eu repito, longanimidade, paciência. Longanimidade significa nós temos controle sobre aquilo que nos aflige. Ânimo, resistência, constância, perseverança. E é por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 14, 29, o longânimo, o paciente, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O que aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, a pessoa que tem paciência, que é longânimo, ele sempre saberá fazer as boas escolhas, porque ele irá ser racional neste momento. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, este é o assunto resumido de nossa revista. Eu espero ter contribuído com você, eu espero ter ajudado em seu plano de lição. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu comentário e o seu joinha, porque isso ajuda muito o nosso programa. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.